Olá, meus queridos, estamos aqui novamente para continuar esse momento que a gente chama de conexão de oração. A gente está estudando a palavra de Deus, aprendendo um pouquinho mais, expondo ela. E como eu falei outro dia, se for ver no vídeo anterior, eu estava comentando sobre personagens que tem na Bíblia. Então lá nós comentamos sobre os espias que Moisés enviou à terra de Canaã para eles verem como que era. E como que 10 entendeu que não era boa e 2 que era bom. Então, por causa desses 10, eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. Passaram-se esses 40 anos, toda aquela geração havia morrido, menos 2, que era o Caleb e o Josué. Os 2 que tinham visto que a terra era boa e que queriam lutar, que eles queriam ir à luta. Agora é um outro cenário. Agora Josué é o líder. Moisés faleceu e Josué, ele é o encarregado de liderar todo aquele povo para entrar na terra prometida. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Caleb. Vamos deixar o Josué para uma outra hora, porque nós vamos falar do Caleb. Esse homem, eu sou fã dele. Sabe? Que pessoa, que personalidade que ele tinha. Um verdadeiro homem de Deus. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Caleb. Então, como eu falei outro dia, às vezes a gente lê a Bíblia, lê o Velho Testamento e só fica pensando que era morte, que era isso, que era aquilo, que tal. Mas nós temos que entender as entrelinhas, nós temos que entender aquilo que Deus está nos ensinando nisso tudo. E pela vida de Caleb, a gente pode aprender muita coisa, tem muita coisa. Eu vou abordar alguns aspectos aqui, mas tem muita coisa para a gente aprender, para colocar na nossa vida prática, para o nosso dia a dia. Mas vamos lá então? Então vamos lá. Está lá no texto nosso básico, está lá em Josué, capítulo 14, do 6 até o 13, e depois o capítulo 15, do 13 ao 17. São poucos versículos, você pode pegar a tua Bíblia para você acompanhar, você vai ver que é muito bom você estar acompanhando junto. Mas vamos lá, o que estava acontecendo? Esse texto de Josué 14, Josué como líder, então assim, eles tinham saído do deserto, depois dos 40 anos do deserto, eles entraram nessa terra e eles tinham que conquistar, porque tinha muita gente naquela terra. E eles tinham que conquistar, cada povo daquele era conquistado metro a metro, eram lutas, eram guerras, tudo para ir conquistando. Isso durou em torno de 5 anos, até que eles chegaram a conquistar toda a região praticamente. E ficaram alguns focos de resistência. Então, quando ele conquista essa terra toda, que eles tomam posse, ele vai dividir a terra entre as 12 tribos. Então, cada tribo teve a sua terra, menos a tribo de Levi, porque eram sacerdotes, mas os outros todos, cada um tivesse a sua terra, que a função de Levi era estar cuidando das coisas de Deus, e aí eles estão todos já, cada um indo para suas terras, cada um cuidar daquilo que era seu. Houve a divisão da terra. No meio dessa distribuição, aparece quem, de repente, para discutir? Caleb. O senhor Caleb, 85 anos de idade, acho que ele tinha já, ele chega lá e fala, olha, eu quero reclamar os meus direitos. Vamos ver como é que ele faz, Ele chega lá, porque ele não queria simplesmente fazer parte, assim, estar junto com os outros. Caleb foi um cara que lutou, ele esperou 40 anos, 45 anos, como dizer, para entrar naquela terra. Então ele queria algo mais, porque ele conheceu. Então, daquele pessoal que foi junto com eles, não haviam morrido. Então, Josué que conhecia e ele que conhecia. Então, como ele tinha dado toda aquela terra, ele sabia exatamente a terra que ele queria, qual que era a parte que ele queria. E olha só o que ele faz, assim, quando ele teve essa fé, essa persistência, e daí ele vai lá conversar com Josué. Está lá no versículo 7, olha só o que ele fala. No versículo 7, ele vai falando dele mesmo, o que aconteceu. Ele diz assim, olha no 6, chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, ele disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barnea, a respeito de mim e de ti. Ele chega, Josué, você lembra muito bem o que Deus falou, você lembra muito bem o que Moisés se comprometeu. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Ele foi lá falar para Moisés, não foi como os outros olharam.
Ele foi, ele olhou realmente, ele sentiu no coração, como ele viu diferente dos outros, né? Ele se interessou por aquela terra e estava naquilo, quero conquistar, né? Quero pegar essa terra. O que mais que ele fala? Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então aqui mostra que ele era uma pessoa perseverante. Então ele ficou, né, aqueles 40 anos de deserto, ele continuou firme, ali sabendo que um dia ele ia tomar posse daquela terra. Ele teve fé nisso. Você imagina você ficar 40 anos peregrinando de um lado para o outro no deserto, mas você com a mente, né, você, na cabeça de Moisés, de Caleb estava o tempo todo, né? Eu vou chegar naquela terra, aquela terra vai ser minha. Então ele tinha um objetivo claro na vida dele. Ele tinha uma promessa que Moisés fez e ele creu e ele sobreviveu para isso, né? Então ele viveu para que ele pudesse tomar posse. E dele fala assim, olha, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Aí, né, ele fala da promessa, aí agora ele fala, olha só como que ele fala. E eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Então, ele chega e fala, né, Josué, eu continuo forte, eu perseverei, eu fiquei até hoje, eu estou aqui porque eu quero essa terra. Houve uma promessa sobre a minha vida, e eu quero entrar na promessa, eu quero participar disso. Então, eu fico imaginando, né, na vida dele, como que foi, né, ele ali firme, crendo na terra, né, ele falando para os filhos dele, olha, nós vamos entrar nessa terra prometida, lá tem uma terra que é muito boa, vocês vão ver que lugar bom, nós vamos produzir muito, nós vamos criar nosso gado, nós vamos fazer lavoura, nós vamos construir nossa casa. E olhava, um morria, o outro morrendo, né, o pessoal ficando velho e morrendo, e ele continuando forte, e falando, né, perseverando, 45 anos. E o que é interessante dele, que ele fala aqui, ele não está simplesmente falando, fala para o pessoal lá, e tirar todo o pessoal que está lá, limpar toda a área para dar área para mim. Não, ele não pede isso. Ele fala, eu quero ir lá e conquistar, porque é meu, eu quero ir lá conquistar. Ele simplesmente não queria um lugar para morar, ele com a família dele. Ele queria o quê? Conquistar. Ele queria derrotar. Ele devia estar assim, poxa, faz 40 anos que eu podia estar morando nesse lugar já. Isso já 40 anos poderia ser meu. E agora eu estou nessa situação, agora que eu estou indo para lá, né? Agora que eu estou chegando lá perto. Então assim, né? Ele ficou aqueles 40 anos lá no deserto, depois mais 5 anos lutando para conquistar aquela terra. E como diz ele, né? Eu estou bom de tudo para ir para a guerra, tanto para entrar na guerra como para sair da guerra. Eu estou firme, eu quero continuar. Eu vou continuar, eu quero lutar. Então Caleb fez tudo isso. Ele lutou firme, ele ficou firme ali esperando a promessa que ele tinha recebido, a concretização da promessa. E eu te falo uma coisa, né? Quando a gente olha tudo isso, né? Como que Caleb via tudo isso, eu fico pensando assim às vezes, né? Quantas promessas que Deus já fez para você? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes que Deus te prometeu algo e você desistiu no meio do caminho? Às vezes a gente fica assim, desse jeito. Eu digo por mim mesmo, né? Muitas vezes Deus já me prometeu coisas e aí estava demorando demais, eu desisto. Eu vou te falar uma coisa por experiência própria. Quando você desiste de uma promessa de Deus, é porque já está chegando a hora dela chegar, de você receber ela. Então, olha o exemplo, né? Mira o exemplo de Caleb, 40 anos. Imagine aquele povo lá no deserto, falando assim, olha, coitado desse velho, não vai conseguir chegar, não vai dar certo para ele entrar lá, né? Como que vai ser? Né? E ele lá firme, não, eu vou continuar, eu estou firme, eu creio nisso, e Deus vai me dar terra. Deus prometeu, ele vai cumprir. E assim Caleb foi, por aqueles 40 anos.
Aí eu imagino, né, que eles entraram na Terra Prometida, entraram naquela região toda, como que Caleb devia estar se comportando. Ele era o velho da turma, mas ele estava firme ali, lutando, porque ele queria conquistar, porque ele sabia que a promessa que Deus tinha feito, Deus ia cumprir ela. Só que toda promessa, ela exige também uma contrapartida. Então, Deus promete para mim, Deus promete para você algo, Deus, ele vai cumprir, mas Deus, ele quer a tua contrapartida, a tua fé, você sair da tua zona de conforto e você lutar por aquilo que Deus tem para você. Então foi dessa maneira que Deus agiu na vida de Caleb. Então vejam que situação interessante. De 12 príncipes, apenas 2 deles foram para a Terra Prometida. Os 2 que creram realmente na promessa. E vamos ver mais um pouquinho aqui o que o Caleb fez, né? O que a gente pode aprender com a vida de Caleb. Olha só, primeira coisa, Deus não destruiu os inimigos. Tá? Eles tinham que conquistar cada pedaço de terra. Deus, se quisesse, ele não poderia simplesmente mandar um raio, uma chuvarada, sei lá o que, um tremor de terra e limpava tudo de uma vez? Sim, Deus poderia ter feito isso. Só que aquele povo, eles eram escravos. E o escravo, ele só faz aquilo que o patrão manda, o que o dono manda. Então eles tinham que aprender a conquistar. Eles tinham que gostar de conquistar. Quando a gente vem para Deus, muitas vezes nós estamos acostumados a ficar no nosso lugar quietinho. Não vou me envolver com nada, eu quero ficar quietinho. Engano seu. Não faça isso. Deus tem o melhor dessa terra para nós. Quando Deus salva você, que Deus traz você através de Jesus Cristo, é porque Deus tem algo maior para fazer na tua vida. Deus quer que você vá em frente. Então, dessa maneira, a gente vê que eles tiveram que lutar para tomar posse da terra. Tiveram que guerrear, né? Não foi fácil. E muitas vezes, o que acontece? Mesmo nas nossas promessas hoje, nós temos um inimigo. E esse inimigo, ele tenta a todo momento fazer com que a gente desista da promessa de Deus. Que a gente não tome posse daquilo que Deus tem para nós. E Deus, o que Deus faz? Deus vai nos provando para ver como é que a gente vai indo. Só que nenhuma prova que Deus faz conosco, a gente não pode vencer. Todas elas nós conseguimos ir. Então nós podemos, com nossas forças, lutando, pedindo ajuda de Deus, e vamos conquistar. É assim a nossa vida, né? Então, a minha fé e a minha vontade de conquistar é o que vai valendo, né? Eu vou em frente, eu conquisto a promessa, né? Por isso que ele, no versículo 7 e 8, fala disso. A vontade dele e a fé dele. Deus me prometeu, Moisés falou que é meu, então eu quero. Então eu vou atrás. O que mais, né? Que a gente pode tirar disso aqui? Como que a gente reage diante dos problemas? Está lá no versículo 11, uma das respostas, né? A resposta que Caleb fala. Olha, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair para ela como para voltar. Então, ele se sentia forte do mesmo jeito, com 85 anos de idade, mas ele estava firme. E hoje a gente vê pessoas, às vezes com 30 anos, já desistindo de viver, jovem com 20 e poucos anos desistindo de viver, se suicidando. Que triste uma realidade dessa. Mas vivemos geração que não tem interesse em crescer e ir em frente. E aqui a gente vê um caso, né? 85 anos indo para a luta, para derrotar gigantes. Então, eu e você, nós temos que ter essa mesma força. Ah, mas como que eu consigo isso? Fé em Deus, buscar em Deus. É Deus quem nos fortalece, né? Então, ele se sentia forte, ele estava firme, com 85 anos, para ir para a batalha. E uma coisa, né? As circunstâncias não intimidavam ele. Se você olhar lá no verso 9, né? Só vamos ler ele aqui de novo, só para você ver, ó, que ele fala, né? Ó, então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente a terra que você puser, os seus pés será tua e teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Então, as circunstâncias que ele viu, daqueles gigantes, daquelas cidades fortificadas, para ele teve problema, porque pela fé ele sabia que ele iria vencer. Então, o que eu preciso hoje na minha vida, para que eu possa ir em frente, assim como Caleb? Então, veja, você viu que coisa?
Quando você estuda a vida de Caleb, você não está vendo apenas guerra, você está vendo Deus agindo numa pessoa. O mesmo Deus que agia naquela época é o mesmo Deus que age hoje. E olha só, né, algumas coisas, então, como que eu faço para eu ir em frente? Né? Então, a primeira coisa, eu tenho que pedir para Deus proteção sobre as minhas emoções. Porque onde a gente primeiro perde a batalha é nas nossas emoções. Se você está doente, está passando uma situação difícil, às vezes o que o inimigo faz, ou o que a tua própria mente faz, quer te jogar para baixo, para que você fique mais perdido ainda, fique pior, você perca a tua fé. Mas Deus quer que você persevere. O que mais? Quando eu olho para o problema, aqueles 10 lá atrás, eles olharam o problema que aconteceu, cresceu. Eu tenho que aprender a olhar da forma que Deus olha, olhar com os olhos de Deus. E o que acontece? Quando eu olho com os olhos de Deus, eu vejo o que vai acontecer? A minha fé vai crescer e a minha disposição vem para a batalha, vem para a luta. Eu não sei qual que é o momento difícil que você está passando, eu sei dos meus, mas eu sei que todo dia eu estou firme, levanto firme, porque eu sei que eu tenho batalha para enfrentar. E eu sei que eu dependo de Deus para isso. Então, eu busco Deus, Ele me fortalece. Outra coisa que eu preciso aprender a ver, as montanhas, né? Que o inimigo que eu tenho que derrotar, eu tenho que olhar de igual Deus olha. Que jeito que Deus vê as montanhas? E vê lá de cima para baixo. Como que aqueles 10 espias olhavam? De baixo para cima. Quando você olha de baixo, pode ser uma montanha muito alta. Mas quando você sobe na montanha, você está lá em cima, você vai ver como que a visão é diferente. Já experimentou essa situação? Vá num lugar, né, que tem uma montanha, né, que tem um morro, suba para você ver como que é gostoso. Você está lá de cima, olhando. A perspectiva é completamente diferente. E é isso que Caleb fez. Então, né, quando ele vai para conquistar, então Josué fala, Caleb, a terra é tua, pode conquistar. O que Caleb faz? Está lá no próximo capítulo, no capítulo 15, versículo 13. Olha qual que foi a estratégia de Caleb. Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, que é Hebron. Esse Arba era pai de Anak, que eram os gigantes. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sessai, Aimã e Talmai, né, todos eles gerados de Anak. Então ele subiu, diz aqui, subiu aos habitantes de Debir, cujo nome antes era Kiriat Sefer. E olha a estratégia que ele faz. Então, ele fala, a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, eu darei minha filha Axa por mulher. E aí aparece o genro dele, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha, lhe deu Axa por mulher. Então, ele pegou essa estratégia, né? Ele foi, lutou, foi derrotando, aí ele falou, não, estou olhando, estou vendo que esse cara está meio interessado na minha filha, vamos ver se ele é um homem mesmo. Né? É lógico, não está escrito isso, né? Isso é eu que estou fazendo a minha própria conclusão. E o que ele faz? Otoniel vai lá e conquista. E ele reconhece isso também na vida de Otoniel. Então, gente, assim, né, para a gente fechar, né, nós precisamos agir como Caleb, ver como Caleb. A promessa que Deus te deu está demorando? Não importa, continua orando, não desista. Eu tenho pessoas que eu oro por elas já há 40 anos, já há mais de 40 anos, e vou continuar orando, não posso desistir agora, porque se eu desistir eu perco. Então, continue orando, continue buscando em Deus. Deus vai te dar sabedoria, né? Deus vai te dar estratégias para você conquistar as promessas que Deus tem para você. Amém? Eu vou te falar uma coisa, tudo isso começa quando você entrega a tua vida para Jesus. Aí você vai ver a diferença acontecendo. Porque quando você entrega a tua vida para Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada na tua vida. E o Espírito Santo, ele vem trazer orientação, ele vai te dar direção naquilo que você precisa. Amém? Vamos orar então? Fecha teus olhos, cobre tua cabeça, vamos agradecer a Deus, vamos colocar diante dele nossos medos, nossas montanhas, tudo aquilo que precisamos conquistar para a gente conquistar nossa terra prometida. Senhor Deus, Pai querido, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, Pai. Coloca, Senhor, essas pessoas que estão assistindo nesse momento, cada um deles, Pai, cada situação que cada um está vivendo nesse momento. Pai, que o Senhor esteja trazendo, Senhor, direção, Pai,
dando sabedoria, Pai, trazendo, Senhor Deus, estratégias de como conquistar sua terra prometida, conquistar aquilo que o Senhor tem prometido, Pai. A terra prometida, Senhor, nós sabemos, Pai, pode ser um casamento, pode ser um filho, pode ser uma casa própria, pode ser um carro, pode ser a conversão da família, pode ser muitas coisas, Senhor. Então nós colocamos cada um desses pedidos, cada uma dessas terras prometidas na presença do Senhor, Pai. Pode ser uma enfermidade que precisa ser curada, Deus. Pode ser qualquer coisa que seja de acordo com a Tua vontade, Pai. E pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor traga direção, que o Senhor abençoe, que o Senhor seja com cada um, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.